explicando como funciona a Telex Free e principalmente os seus diferenciais. O início do trabalho. Para fazer parte da Telex Free, a pessoa deve primeiro pagar o valor de $50 para se tornar um partner da nossa companhia. E a partir daí, né, dessa ativação, desse pagamento dos $50, que é a adesão da pessoa, ela terá duas opções para vender o serviço VoIP da empresa. As opções são: a pessoa pode fazer a venda no varejo, continuando ali como um partner. E temos também a opção B, que são as vendas no atacado, onde ela passará a se tornar um divulgador. Vamos falar aqui agora dos ganhos com as vendas no varejo, ou seja, no individual, na condição partner. Primeiro passo lá, você apresenta a Telex Free para uma outra pessoa, no nosso exemplo, para o José. Mostra o serviço da empresa VoIP e também as oportunidades de renda extra comercializando esse serviço de forma no varejo. Então, como vocês podem ver na imagem, você apresenta para o José, né, o seu site, porque toda pessoa que faz uma adesão como um partner passa a ter um site com seu subdomínio, com o seu login. E é através dele que o José, agora já no número 2, acessa o site do você, o seu site, faz o seu cadastro como partner, que esse é um cadastro obrigatório, não tem como ele se tornar um divulgador diretamente, de forma alguma. Deve fazer o cadastro de partner, paga lá os $50 e assim o José já estará na equipe de venda do nosso exemplo aí do você. Então, como vocês podem ver, José acessou o site, né, do você, que tem lá o subdomínio, o login que ele criou. O você aqui agora passa a ter o José na sua rede, como vocês podem ver nessa imagem, ok? Agora vamos para o passo número 3. Quanto o você ganha por essa adesão? Que adesão? Aqui o José pagou de $50. Não ganha nada. A Telex Free não remunera por adesão, ok? Que isso fique bem claro para todo mundo. Vamos ver agora os ganhos que o você terá com o trabalho do José na sua rede. Primeiro ganho, vamos lá pessoal, primeira forma para que vocês entendam como funciona. Toda vez que o José vender um plano VoIP de R$ 49,90 através do site dele, porque o José agora se tornou um partner e também tem o seu site, vamos lá, o José que vendeu ganha o quê? 10% de comissão, ou seja, ganha $4,99, ok? É a comissão pela venda direta. Mas lembre-se, o você faz o José faz parte da rede do você. 1.1, José ganha 10% de comissão pela venda direta que ele fez no seu site para um cliente final. Já o você ganha 2%, ou seja, 99 cents, pela comissão, olha só pessoal, da venda indireta. Por quê? Porque o José faz parte da rede do você. Só para que vocês tenham uma ideia aqui, nós temos agora um quadro, e nesse quadro nós vamos mostrar o quanto o você, né, formando uma equipe de venda, com as pessoas se tornando somente partner, pagando $50, onde a empresa não remunera ninguém, quanto essa pessoa pode vir a ganhar. Vamos aqui, ó. O exemplo é o seguinte, vamos supor que o você tenha 5 partners diretos. O José é um deles, a Ana, a Maria, o Ricardo, o Pedro, 5 partners diretos. E todos eles também tenham 5 diretos e que todos tenham vendido 5 planos VoIP. Vamos olhar aqui no na nossa tabela. A primeira coluna é o nível. A segunda são os partners. Então vamos lá, o você indicou 5 pessoas. 5 pessoas indicando outras 5 cada uma, dá 25. 25 pessoas indicando cada uma 5, dá 125, como vocês podem ver. 125 indicando 5, dá 625 e assim por diante, acho que vocês já entenderam. Agora vamos supor, e esses aqui são os partners, ok? Vamos supor que cada um tenha vendido 5 planos, seria aí a terceira coluna. Então veja só, os 5 partners do primeiro nível do você vendeu 5 planos cada um, 5 vezes 5, ó, 25 planos. Da mesma forma, no segundo nível, no terceiro, no quarto e no quinto, ok?
Como o você recebe 2% de comissão por cada nível, veja que no primeiro nível teve um total de 1.247 dólares e 50 centes de venda, de faturamento. Ou seja, o você ganha 2%, ele vai receber 24 dólares e 95 centes. Já no segundo nível, teve um total de vendas de 6.237,50. O você que ganha também 2% no segundo nível, terá aí um ganho de 124 dólares e 75 centes. E assim por diante, totalizando, veja bem, um ganho mensal, é isso mesmo, por quê? Porque o produto, o serviço é adquirido, é pago ali, né, a primeira mensalidade e todos os meses, enquanto os clientes estiverem pagando essa mensalidade, o você que tem essa rede aqui vai estar recebendo mais de 19.400 dólares todos os meses, ele estará recebendo esse valor. É importante que as pessoas entendam que para receber pelos 5 níveis, o você deve ter vendido diretamente também 5 clientes. Ou seja, duplicação. O você vendeu 5, ensinou o José a vender 5, ensinou a Ana, ensinou o Ricardo, ensinou o Pedro e assim sucessivamente. Então veja que na condição de partner, o José e várias outras pessoas deram aí um belo rendimento para o você, ok? Agora nós vamos falar na venda no atacado. Nesse caso, o procedimento inicial é o mesmo, porém o José decidiu se tornar um divulgador. Para isso, deve escolher um dos 2 pacotes das contas no atacado, tá certo? E também vamos falar, é importante mostrar para vocês, o quanto você ganhará quando o José adquirir os pacotes no atacado. Vamos supor, a opção que ele pode escolher seria de 10 contas, mais 289 dólares. Ou a opção de 50 contas, mais 1.375 dólares. Nesse caso, José adquirindo um pacote com 10 contas, ele se torna um divulgador e o você, olha só gente, o interessante, e o você, depois que o José escolheu e comprou e pagou as contas no atacado, é que o você ganha 20 dólares no caso de 10 contas. Caso o José tenha escolhido o pacote com 50 contas VoIP no atacado, o você ganhará 100 dólares de comissão por essa venda direta. E o porquê o José, né, deixa de ser um partner e passa a ser um divulgador, comprando contas no atacado? Simplesmente, pessoal, pelo seguinte, o José deixa de ganhar 10% de comissão por cada plano vendido e passa a ganhar 90% de comissão no ato da venda. No ato da venda ele passa a ganhar 90% de comissão e continuará ganhando 10% nas mensalidades que esses clientes, né, continuarem pagando. E o interessante, agora que o José se tornou um divulgador, ele terá acesso a outros ganhos e participará aí dos ganhos da equipe binária da empresa. Mas que fique claro até esse momento, o José, que é uma nova pessoa entrando, ele pode continuar como partner, vendendo as contas VoIP e ganhando 10% de comissão, ou ele pode se tornar um divulgador, comprando um dos pacotes no atacado e passar a receber no ato da venda 90% de comissão, mais 10% aí nas mensalidades, caso os clientes continuem pagando. Agora que vocês já entenderam isso, vamos passar para o plano binário, né? Então tá lá em cima, mais uma vez, ó, o você tá lá em cima, aqui tá o José, né, que foi para quem ele fez aquela venda direta, do outro lado tem o João. Então veja bem, nesse caso aqui, nos 2 primeiros, né, nas 2 primeiras vendas no atacado que o você fez, ele não ganha pelos binários, ele só ganha aquela comissão da venda direta. Como o nosso exemplo está todo em cima da condição family, que são as 50 contas, né, o pacote com 50 contas, então veja bem, ele não fez ali, ó, não faz binário nos 2 primeiros, mas ganharia ali 100 dólares por cada uma dessas 2 vendas, tanto a venda para o João, tanto a venda para o José. É interessante que você veja que tanto no João tem ali, ó, a adesão de 50 dólares e mais abaixo a compra, né, que ele fez ali, ó, dos 1.375, que são as 50 contas. No José a mesma coisa, ok? Agora, quando o João vende para o Rui,
também na condição family, e o José vende para o Joel, o você, olha só, hein? O você faz o binário. Nesse caso, como é o caso do family, faria o trinário de 80 dólares. Então veja bem, por quê? Porque o João vendeu para o Rui, que comprou também um pacote no atacado de 50 contas. No outro lado, o José vendeu para o Joel, que também, olha só, adquiriu um pacote de 50 contas VoIP. Então veja, 50 contas VoIP do lado esquerdo, com 50 contas VoIP, tudo vendido no atacado do lado direito, forma-se o ciclo e o você, não é isso? Que a rede aí dele é a do você, estaria ganhando 80 dólares. Isso é importante que seja dito, ok? Somente pagamos comissão, seja binária ou qualquer ganho, quando há a comercialização das nossas contas VoIP. Seja no varejo, como vocês já viram no quadro anterior, ou como no atacado que foi agora, ok? Caso não tivesse acontecido a venda no atacado de um dos lados, ninguém receberia nada. Isso fica, é claro, é bom deixar isso claro. Caso não tivesse o José ainda vendido para o Joel, o você não teria feito o seu trinário, estaria ali aguardando. O bom também é saber que o você, para receber essa comissão, pelas vendas dos planos no atacado, ele precisa estar qualificado e, nesse caso, ter pelo menos aí vendido uma conta VoIP para um consumidor final. Sem essa qualificação, mesmo tendo, cumprido 50 contas na direita e 50 contas na esquerda, caso não esteja qualificado, ele também não receberia a comissão. Agora vamos passar para o formato, as equipes de venda no sistema binário, a estrutura da nossa rede. Então veja assim, lá em cima você vai encontrar de novo o você, que é quem a gente está falando em toda a nossa apresentação. Veja que ele tem a equipe da esquerda, a equipe de venda na esquerda e tem a equipe de venda na direita. Na equipe da esquerda ele tem 3 divulgadores, João, Rui e Beth. Já na equipe da direita ele tem 4.710 pessoas, que também todas adquiriram o plano com 50 contas, ok? Seria aí o pacote Family. Neste caso, como os 2 primeiros não formam binário, quanto você teria recebido? Vocês podem ver aqui na esquerda, ó, você ganha. Foram 2 pessoas, 2 do lado, que seria o Rui e a Beth, com 2 do outro lado, vamos supor o Joel e o Vaz. Então ele fez 2 ciclos, e recebeu 160 dólares. Vamos ressaltar agora a data de entrada do você. Veja lá em cima que foi em 10/1/2013, ok? Vamos ver agora o ganho do José, que entrou na rede do você em 22/1/2013, ou seja, 12 dias depois. Porém, o você fez um trabalho muito mais significativo, fechou muito mais vendas e ajudou a sua equipe de venda, tanto da esquerda quanto da direita, a venderem. Então ele tem, na equipe da esquerda, 703 pessoas e na equipe da direita, 4.006 pessoas, ok? Veja o ganho que o você estaria tendo com essa rede. Foram 702 ciclos formados na sua rede, vezes 80 dólares, 56.160 dólares, sempre ali pela equipe menor. Ou seja, os outros ciclos ficam para ser formados mais adiante. Mas o interessante aí é que já ficou claro que uma pessoa que entrou depois já ganhou mais do que a outra. Vamos continuar no nosso exemplo? Vamos ver agora o seguinte, o ganho do Joel. E o Joel entrou na equipe, veja bem, na equipe do José em 10 de março de 2013. 10 de março de 2013. Joel tem 501 pessoas na esquerda e 201 pessoas na sua equipe da direita. Foram formados 200 ciclos vezes 80 dólares. Joel, que está aqui, ó, que também adquiriu um pacote Family com 50 contas, ganhou 16 mil dólares, ou seja, mais inclusive do que o você, que está aqui, ó, começando essa organização, essa equipe de venda. Mais adiante, nós vamos falar agora do ganho do Rony. Mas antes de falarmos do Rony, veja o seguinte, o José entrou dia 22/1, o José vendeu para o Vaz, que entrou no dia 29/3 de 2013,
O Vaz vendeu para o Feu vendeu para o Rony, que entrou nessa rede no dia 21 de abril de 2013, ou seja, praticamente mais de 3 meses depois do você. Porém, o Rony fez sim um trabalho sensacional com a sua equipe de venda, ali, né, comandada pelos seus pelas suas 2 primeiras vendas no atacado, e tem hoje 1.001 pessoas na esquerda e 3.001 pessoas na direita. Foram formados no Rony, na rede do Rony, 1.000 ciclos vezes $80, dando aí $80 mil de ganho para o Rony. Isso é sensacional, porque uma pessoa que entrou 3 meses depois de quem iniciou essa organização está ganhando muito mais do que, no nosso exemplo, o você. Resumo, pessoal, vejam bem, cada pessoa que aí está adquiriram a conta no atacado, aquelas 50 contas, que é o pacote Family, ou seja, foram vendidas 235.700 contas, tendo um faturamento acima de 6.400.000 dólares. De adesão, porque cada um desses families, lembre-se, tornaram-se partner, não é isso? Pagando $50, nós tivemos 4.714 adesões, vezes 50, dá 235.700 dólares. O total desse faturamento para a empresa das vendas das adesões e das vendas do pacote VoIP no atacado, 6.717.450 dólares. Agora, o que é que a empresa pagou? Quanto a empresa gastou aí com os bônus que vocês acabaram de ver, onde ficou claro que o Rony, que entrou 3 meses depois, ganhou muito mais do que o você, não é isso? Que iniciou todo esse trabalho. Veja bem, de binário e trinário pagos foram 152.320 dólares. Em bônus pelas vendas diretas no atacado, 471.300 dólares. Ou seja, sobrou para a empresa, depois dela pagar às pessoas o que teria que ter pago, ainda 6.093.830 dólares. Então, deixando claro o quanto rende não só para as pessoas, para os vendedores que trabalham, né? Mas também o quanto rende para a empresa. Agora vamos falar o seguinte, todo divulgador, ele tem, né, assim que ele se torna um divulgador, pelo plano no atacado de 10 ou 50 contas, ele tem direito a uma ferramenta. É uma ferramenta fantástica que a empresa oferece para que essas pessoas façam anúncios do nosso serviço, do nosso produto na internet, podendo ser em sites de anúncio grátis ou não. Isso fica a critério do divulgador. Então, veja bem, a empresa mantém hoje praticamente mais de 30 modelos de anúncios para mostrar a qualidade e o serviço VoIP que ela oferece. Inclusive, todas as pessoas têm 1 hora gratuita, veja bem, 1 hora gratuita para usar o serviço da companhia antes de tomar a decisão de adquiri-lo ou não. Como essa divulgação que o divulgador faz todos os dias da semana, traz um tráfego para a empresa, e tráfego na internet é lucro, não é verdade? Acho que todo mundo conhece o Facebook, conhece o Google e sabe o que significa tráfego. Isso nos traz um posicionamento no ranking do Alexa.com e com isso aí a empresa cresce cada vez mais o valor do seu domínio, cresce cada vez mais o valor da sua marca e assim consegue inclusive muito mais benefícios financeiros com publicidades. Mas, por tudo isso, a empresa bonifica os seus divulgadores. Então, veja aqui, as condições são as seguintes. O Family, né, ele faz 5 anúncios diários, 35 anúncios por semana e recebe 5 contas VoIP. Esse é o pagamento para o pacote Family. Já para o pacote AdCentral, ele faz 1 anúncio diário, 7 anúncios por semana e recebe 1 conta VoIP, ok? O divulgador pode vender essas contas que recebeu, né? Ele vende por R$ 49,90, ficando aí com a bonificação de 90%, ou seja, $44,91. Por quê? Porque ele adquiriu, ele recebeu essa conta pelo trabalho da divulgação.
Mas como na nossa imagem nós mostramos ali, né, o nosso contrato é bem claro e toda pessoa, né, que adere à Telex Free deve ler e aceitar o contrato. Então veja bem, caso a pessoa não venda e para não ficar acumulando contas no seu estoque, a empresa mantém um sistema da recompra controlada, onde, de acordo com a cláusula contratual 13.2, a empresa pode recomprar essas contas que o divulgador ganhou, né, recebeu como pagamento pelos anúncios feitos, ok? Então veja só, no nosso próprio contrato, a empresa pode recomprar essas contas, pode não comprar mais, porém, com um controle rigoroso que ela mantém semanalmente sobre todo o lado financeiro da empresa, todas as contas no atacado, todas as contas no varejo, todas as mensalidades que nós recebemos, a empresa venha mantendo, né, mantendo aí $20 por cada conta VoIP que ela recomprava. Lembrando, podendo diminuir esse valor ou até mesmo não recomprar. Tudo isso depende muito bem do acompanhamento do faturamento da empresa. Existem diversas formas de se usar a tecnologia VoIP da Telex Free. Isso aí, inclusive, é o segredo do nosso sucesso. O cliente ele escolhe, né, como ele vai usar e já deixa comprovada a existência do nosso serviço. Ele pode usar pelo computador, ele pode usar pelo telefone com adaptador WATA, né, ele pode usar pelo smartphone e também pode usar, né, em diversas partes do mundo as nossas centrais de acesso. É que fica importante aqui, gente, ficar gravado para vocês o seguinte: de Telex Free para Telex Free é de graça, como qualquer outro software que existe no mercado. Agora, de Telex Free para uma outra operadora, seja ela fixa ou móvel, a Telex Free tem o menor custo do mercado. Para que vocês tenham uma ideia, agora recentemente, né, tínhamos lançado o Telex App, ok? Para que vocês tenham a ideia do sucesso, o Tech Tudo, um site especializado em fazer comentários sobre aplicativo, disse o seguinte sobre o nosso Telex App: de 0 a 10 deram nota 9. O Telex App é um aplicativo de comunicação instantânea para o Android. Para usá-los, os usuários precisam pagar o valor de R$ 2,32 e ter uma conta do serviço para utilizá-lo. Pessoal, para que vocês tenham uma ideia, ele foi um sucesso instantâneo já no seu lançamento pelo Google Play, ok? Que fique claro que as formas de uso do nosso serviço é que traz com certeza cada vez mais clientes e usuários para o nosso sistema. Fica claro também que as contas VoIP da Telex Free, como qualquer outra operadora, deve ter um histórico de ligações. Então vocês estão vendo agora aí a comprovação do uso do nosso serviço. O que é? É a conta detalhada que o nosso consumidor final recebe do sistema Telex Free quando a sua fatura vence. Então, como vocês podem ver, você terá a data da sua ligação, a que horas foi essa ligação, o destino dessa ligação e quanto tempo durou essa ligação. Notem bem, todos os clientes, usuários que utilizam as nossas contas recebem esse tipo de e-mail. E o bacana é que lá embaixo, no comparativo, nós já mostramos, né, já aqui no Brasil, caso estivesse usando um serviço tradicional ao custo de R$ 1,10 por minuto, essa pessoa, esse cliente desse exemplo, teria gasto aí R$ 253. Parabéns! Você economizou R$ 134 usando o serviço da Telex Free. Nós já mostramos para o cliente quanto ele economizou usando o nosso serviço. A comprovação de que a Telex Free comercializa um serviço de altíssima qualidade. E por falar nisso, confira o crescimento do consumo do serviço nos últimos 6 meses. Veja bem, em outubro de 2013, nós estávamos na casa dos 6.500.000 minutos por mês. Já em janeiro de 2014, olha só, gente, já estavam acima de 10 milhões de minutos. E agora, recentemente, em março passado, fechamos com quase 13 milhões de minutos utilizados. Para que vocês tenham uma ideia,
nos últimos 6 meses foram um crescimento acima de 98%. Você já imaginou? Mais 6 meses para frente, nós estaremos aqui falando de 26 milhões de minutos a 30 milhões de minutos comercializados e, lembre-se, utilizados comprovadamente, com todos os dados que o histórico de ligações deve mostrar. Agora nós vamos falar da renovação anual, que isso é bom, né? Porque todo divulgador, todo partner que assina com a empresa, ele tem um contrato de 12 meses, ok? Então veja só, para renovar com a companhia, a pessoa paga novamente os $50 da adesão partner. Nesse exemplo aqui, paga 1.375 pelo pacote da divulgação Family e paga mais 20% dos ganhos do ano anterior. Nesse nosso exemplo, nós vamos falar de 2013. Então fica claro que um contrato com a Telex Free não é vitalício e hereditário. Não, ele tem prazo para terminar. E isso vai demonstrar para vocês a força do nosso negócio que nós conseguimos ter com essa renovação. Então veja bem aí, vamos mostrar para vocês um ano, né? O ano de 2013 como se fosse a rede da Telex Free. Então veja que a pessoa A entrou, assinou com a empresa em 5/5, a pessoa B em 15/5, a pessoa C em 25/6, a pessoa D em 20/5, a pessoa E em 10/7 e assim por diante. Então vamos supor agora que vai estar havendo aí a renovação para 2014. Então vamos lá, no dia 5 de maio de 2014, o que acontece? A pessoa A renovou. Então ele abre aqui, ó, no ano de 2014, como vocês podem ver claramente, e o que acontece? Veja só, ele sai da rede de 2013. Olha que interessante como funciona o sistema da renovação da Telex Free. Outra vez, vamos lá. Outro exemplo, o B renovou no dia 15/5. O que acontece? Na rede lá do ano de 2013, ele sai. A mesma coisa acontece com o C. A mesma coisa com o D, a mesma coisa com o E. A pessoa renovando, ele sai da rede do ano anterior. Então veja bem o que isso representa matematicamente. Vamos supor, a pessoa A, olha só, 5/5 de 2013. Veja que a pessoa da letra P, P de papai, entrou na rede dela lá no ano de 2013 em 28 de agosto. Tá certo? Ou seja, 3 meses para frente. Na renovação da pessoa A, o que vai acontecer? Quando ela renova, ela deixa de estar recebendo por qualquer venda que a pessoa P de papai tenha feito. Então aqui não tem aquilo que a pessoa de baixo ou do lado ou do outro fica mandando ganhos para cima. Não é assim que acontece com a Telex Free. Veja que todo mundo que vai renovando vai automaticamente abrindo a sua rede nova no ano seguinte e deixando de participar de qualquer forma de ganho do ano anterior. Que fique claro essa forma que é a renovação da Telex Free. E outra coisa interessantíssima, que contradiz muitos, entre aspas, especialistas. Vamos lá, a renovação anual. Vamos lá, pessoal. Rede da Telex Free no ano de 2013 está aí no slide, ok? Vamos supor, mais uma vez, a renovação para 2014. Vamos lá, a pessoa A renovou. Que dia que é? 5/5, beleza? De 2014. Agora, a pessoa B vai renovar no dia 15, não é verdade? Vamos chamar o B de Beth, ok? Então a Beth vai renovar no dia 15/5. Porém o A já renovou, já saiu da rede de 2013 e abriu a rede de 2014. Nada impede o A de fazer uma nova venda. Vamos supor que ele vendeu por Q, Q de Queiroz. Então veja bem, no dia 13/5, o A fez uma nova venda do pacote Family para o Queiroz, no dia 13. Então veja o que vai acontecer. Fez uma outra venda, olha só, para a Raquel, vamos supor, no dia 20/6. Olha só, gente, o que acontece ali, ó. Lá para o dia 20/6 ele vai ter vendido para a Raquel. Então essas novas vendas se posicionam, veja bem, acima das pessoas que já estavam dentro do nosso sistema. Elas já entram acima das pessoas do ano anterior.
Por quê? Porque as pessoas do ano anterior têm o dia, têm a hora para renovar para fazer suas renovações. Então, a pessoa que fizer uma nova venda anterior a isso, vai estar tendo essa pessoa acima da sua organização. Entenderam? É assim que funciona e não do jeito que as pessoas gostam de falar, onde os últimos estariam sempre na base ou qualquer coisa parecida, como nós vamos ver aqui na diferença entre os sistemas. No sistema piramidal, né, onde não existe produto e muito menos serviço, o sistema só se mantém com novas adesões e as novas pessoas, como vocês podem ver, estariam sempre ali na base. Olha só, como vocês estão vendo na imagem da esquerda. Já na Telex Free, no binário produtivo finito, o serviço sendo vendido, seja no atacado ou no varejo, utilizado pelo consumidor final, com comprovação histórica de ligações e tudo que é necessário, tendo um contrato anual renovável, novas vendas entram na rede antes das vendas renovadas. Isso, o que determina isso é a data do pagamento dessa pessoa. Então, mais uma vez, comprovadamente aí, o sistema da Telex Free mostrando como ele funciona. Por falar nisso, vamos mostrar agora, né, o nosso também, né, fazendo parte aí do contexto do contrato anual, nós queremos mostrar para você o seguinte: o início do sistema moto contínuo da empresa é algo sensacional. Teremos como exemplo que cada mês 10 novas vendas em atacado estão sendo realizadas. Como vocês podem ver na primeira coluna, nós teríamos o ano de 2012 com os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá certo? Novas vendas. Em janeiro vendeu 10 vendas, em fevereiro vendeu 10, para que vocês tenham o exemplo. Tendo como exemplo sempre a venda do pacote Family, ok? Que é as vendas no atacado. Então veja que, mudando aqui o slide, no ano de 2013, mesma coisa, todos os meses, mesma coisa, novas 10 vendas. Porém, em 2013, nós teríamos já a renovação das pessoas do ano de 2012. Daquelas pessoas que entraram em janeiro, em fevereiro, em março, todas estariam renovando. Para que vocês fiquem cientes do potencial, veja apenas 5 exemplos reais que nós tiramos do mês de fevereiro na renovação em 2013. O Login A pagou mais de R$672 mil, o Login B 568 e o Login E 903. Foram arrecadados somente na renovação R$3.256.649,30. Observação sobre esse valor. Essa renovação acima dos 3 milhões, sendo dividida pelo preço médio de um Family, que seria R$3.000 no Brasil, daria para pagar novas vendas, né? Novas pessoas, novos divulgadores entrando, só para que vocês tenham uma ideia, mais de 1.085.549 novas vendas do pacote Family. Não sei se ficou claro para vocês. Somente com renovação de 5 pessoas, a empresa teria o dinheiro para bancar mais de 1.085.549 novas vendas do pacote Family. E o melhor de tudo isso, para que fique claro, da renovação dos 20%, né, que a empresa recebe, é lucro total da empresa, porque ela não bonifica ninguém por esses 20%, demonstrando aí claramente que a Telex Free tem condições financeiras de continuar, sim, o seu negócio. Agora, interessantíssimo, para que você conheça o sistema moto contínuo. Vamos seguir adiante e mostrar o ano de 2014. O que acontece? Ali estão os meses de 2014, de janeiro a dezembro. Ali estão as novas vendas, que seria, né, as 10, né, determinada aí que nós, no nosso exemplo, por cada mês. Mas teríamos agora a segunda renovação do ano de 2012 e a primeira renovação do ano de 2013. Estamos colocando 12 para simbolizar os 20%. Mas como vocês viram no slide anterior, esse valor é muito maior do que seria somente mais 2 novas vendas, ok? Vamos adiante, 2015. Teríamos a terceira renovação de 2012, a segunda de 2013 e a primeira de 2014.
Vamos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Por que chegamos aqui? Porque agora, como nós iniciamos o nosso trabalho em 2012, 2024 representa 12 anos depois. E o que acontece nesses 12 anos depois? Preste bastante atenção. Olha só, em 2024 nós teríamos a 12ª renovação daqueles divulgadores, daquelas vendas de 2012. Teríamos a 11ª renovação das pessoas de 2013, a 10ª renovação das pessoas de 2014, a 9ª renovação das pessoas de 2015 e assim sucessivamente até a primeira renovação das pessoas do ano anterior. Pessoal, com isso fica claro, mostrar para você, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, que a Telex Free com o sistema moto contínuo, em um mês, teria a renovação de um ano. Em janeiro, nós teríamos um ano de renovações, desses 12 meses passados para trás. De fevereiro, mais, olha só, mais um ano de renovação, porque teríamos a 12ª de 2012 até a primeira do ano anterior. É incrível essa forma de trabalho. Agora vamos falar das retenções e qualificações aos ganhos do marketing de rede da Telex Free. Na rede binária, no binário existe um teto máximo diário para esse ganho, que é de $440, ou seja, 22 ciclos. Já no trinário, existe um teto máximo diário também para esse ganho, que é de $15.360, ou seja, 256 ciclos. Ou seja, a pessoa ganha até esse valor. O que passar disso fica para o outro dia, até o final do contrato dela. Qualifica-se a receber binário e trinário tendo um cliente ativo todo mês e ter vendido ali, né, no atacado para 2 divulgadores, o plano de 10 ou 50 contas VoIP. Vamos falar agora da venda da equipe. Nas vendas indiretas dos serviços, serviço esse vendido pela sua equipe. Para que você receba até o 5º nível, você deve ter 5 clientes diretos. Vamos falar o seguinte, para receber até o 5º nível, você tem que ter todos os meses esses 5 clientes diretos. Não teve, não recebe por aquele nível. Nos nossos anúncios, né, sobre o contrato, a empresa pode ou não recomprar. Com isso, ela utiliza ali, evita o acúmulo de contas para o nosso divulgador. Nos ganhos indiretos dos anúncios, existe a limitação até o 6º nível e a qualificação de um cliente e 2 divulgadores na sua equipe de venda. O saque em valores somente quando acumular acima de 300 créditos e também é cobrado $3 por cada transferência. O nosso contrato, o contrato é válido pelo prazo de um ano, né? Ou seja, 12 meses, renovável, pagando-se o mesmo, que seria os $50 mais, e os $50 pela adesão, mais 289 pelo pacote Adcentro ou 1.375 pelo plano Family, mais 20% de todos os ganhos que a pessoa teve no ano anterior. Pessoal, chegamos aí, né, ao final da nossa apresentação e esperamos que todos vocês conheçam, né, tenham conhecido mais a nossa empresa, mais o nosso negócio, podendo levá-lo adiante. Um abraço a todos, fiquem com Deus.